Você já pensou no mundo sem celular? E sem computador? Sem carro? Pois é, cara, o mundo sem celular, sem telefone, sem avião, sem internet, sem tudo isso que a gente adora, deve ser muito chato de viver. Agora, imagina que grande parte da humanidade teve que viver bons anos sem tudo isso que eu acabei de falar. Ou seja, é fundamental que a gente tenha a noção de que foi a Revolução Industrial que deu o passo inicial para que a humanidade se transformasse no que é hoje. E antes da gente começar, por favor, compartilhe o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Vai ajudar bastante no nosso crescimento. Tudo bem? Então vamos lá. O historiador inglês Eric Hobsbawm costuma dizer que a Revolução Industrial explodiu. Como a Revolução Industrial não parou desde então, o ser humano está em eterno progresso, os historiadores têm muita dificuldade em delimitar exatamente quando foi que começou e quando foi que terminou a primeira Revolução Industrial. É certo, sem sombra de dúvidas, o século XVIII é o período de início desse grande avanço industrial. Agora, é fundamental saber que quem começou tudo isso foi uma ilhazinha lá na Europa conhecida como Inglaterra. Pois é, são os britânicos que dão o pontapé inicial para esse processo industrializante de escala global. A Inglaterra é considerada a pioneira na Revolução Industrial. E aí eu mencionei aqui para você alguns dos principais motivos para o pioneirismo britânico na Revolução Industrial. A ascensão da burguesia ao poder é um dos principais motivos para a Inglaterra ser industrializante. Isso porque a burguesia tem interesse no avanço do seu comércio, no avanço da tecnologia e principalmente na exploração dos recursos para o aumento do lucro. Então os burgueses, ao chegar ao poder através da Revolução Puritana e Gloriosa do século XVII, conseguem sim se consolidar quanto grupo político que tem interesse efetivo na Revolução Industrial. E o segundo motivo muito importante foi a acumulação de capitais que a Inglaterra vivenciou durante muitos séculos. Afinal de contas, a Inglaterra conseguia explorar colônias, principalmente no continente americano, com as famosas 13 colônias, tinha posses na África, tinha posses na Ásia, então era um conjunto de colônias nas quais a Inglaterra retirava matéria-prima. Matéria-prima essa que vai ser utilizada nas fábricas para a industrialização. Há também uma atividade que os ingleses incentivavam muito para acumular capital, a atividade do corso. O corso representava nada mais, nada menos que uma pirataria defendida pelo governo. O governo bancava piratas para atacar outros navios e conseguir saquear o seu dinheiro. Isso facilitou no processo de acumulação de capitais. Havia também o cercamento dos campos. O Estado, o governo britânico, começou a expropriar as terras dos camponeses para que ali fosse feita plantações ou então produções voltadas para a indústria. Um bom exemplo disso foi a criação de ovelhas. Afinal de contas, um dos setores mais importantes para a Revolução Industrial foi a indústria têxtil. Não fique pensando você que a indústria têxtil se restringiu à lã das ovelhas. Muito pelo contrário, o grande foco dessa indústria era o algodão. Algodão que era produzido principalmente das 13 colônias e na Índia. Então, quer dizer, há uma soma de fatores que possibilitaram a Inglaterra acumular muito dinheiro. Nesse processo de cercamento dos campos, as pessoas ficam muito preocupadas em saber o que aconteceu com os camponeses. Pois é, a vida de camponês não era nada fácil. E aí eles foram para onde? Para a cidade, era onde tinha oferta de emprego. E aceitaram qualquer tipo de salário, do mais baixo ao mais alto. Agora, como tinha muita gente desempregada, a burguesia, que não era boba nem nada, oferecia o salário mais baixo possível. Afinal de contas, havia um grande exército de reserva, ou seja, uma grande quantidade de pessoas desempregadas, desesperada para topar qualquer salário em troca de um emprego. A vida não era fácil para o proletariado durante a Revolução Industrial. Agora, além dessa acumulação de capitais, um outro motivo importante para a explosão industrial na Inglaterra foram as inovações tecnológicas. Toma cuidado, muitos afirmam que a Inglaterra era o centro da tecnologia mundial daquele período. Isso é um erro. Na verdade, a grande maioria dos inventos foram feitos por franceses e posteriormente por alguns alemães. Agora, o fato é que a principal dessas inovações técnicas foi feita por um britânico, um homem chamado James Watt, que produziu a fascinante máquina a vapor. A máquina a vapor usava como fonte de energia o tal do carvão, que os ingleses conseguiam explorando as suas colônias e também as suas próprias reservas minerais.
Então, quer dizer, a soma de todos esses fatores possibilitou que a Inglaterra desenvolvesse com muita força a sua indústria e principalmente um setor muito específico, a indústria têxtil. Dito isso, agora sim nós podemos ir finalmente para as consequências da Revolução Industrial. É evidente que houve um grande crescimento econômico e a expansão do comércio. Afinal de contas, o aumento da capacidade produtiva vai impulsionar as vendas, vai impulsionar o lucro de todos os países. Inicialmente da Inglaterra, que é pioneiro, mas com o passar dos séculos, você começa a ver Estados Unidos, Japão, França participando de todo esse processo revolucionário na indústria. Há também uma outra consequência importantíssima que é a urbanização desordenada. Conforme eu expliquei anteriormente, muitas pessoas saem do campo a partir do processo de cercamento dos campos e passam a integrar a vida urbana. Só que isso tudo é feito de forma muito desordenada, muito caótica. As pessoas foram chegando nas cidades, não tinham onde morar, foram se aglomerando e transformando as cidades em locais caóticos e desordenados. Um outro grande problema da Revolução Industrial foi em relação à classe operária, extremamente explorada. Os caras não tinham direito a 13º, direito a férias, os salários muito baixos por conta da grande quantidade do exército de reserva. As mulheres não tinham direito à licença maternidade. Não existiam leis trabalhistas que protegessem essa classe trabalhadora, que no início da Revolução Industrial e muito tempo depois foi extremamente explorada. Não à toa, muitos trabalhadores começam a se revoltar. Existem dois movimentos clássicos de revolta dos trabalhadores em relação a todo esse processo. Como, por exemplo, o cartismo, que era um movimento em que os sindicatos se organizavam para exigir direitos, portanto era uma via política, o famoso cartismo, a Carta do Povo, que era endereçada para o parlamento britânico, e também um movimento conhecido como ludismo. O famoso Edwin Ludd dizia que as máquinas eram os grandes problemas da sociedade britânica porque tomavam os postos de trabalho da classe operária. Por isso era necessário destruí-las. Por isso que o ludismo defendia a quebra das máquinas. E por último, tão importante como todos os outros, a destruição do meio ambiente. O meio ambiente simplesmente foi esquecido, as pessoas não estavam muito interessadas se florestas deveriam ser derrubadas ou então se rios e lagos seriam contaminados. O que importava era o progresso, sem pensar que você estava deixando um legado negativo para a história humana, a destruição da nossa natureza. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Por favor, clica em gostei, compartilha com os seus colegas e não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós também temos uma conta no Instagram. Você pode seguir a gente lá. A gente faz várias postagens sobre vários assuntos, várias recomendações de estudo, várias dicas que a gente dá sobre o Enem. Então vale a pena dar uma conferida lá. Tudo bem? Tchau, tchau, galera. Um forte abraço. Até a próxima.